E aí, assim, a gente consegue perceber no bullying, normalmente a gente pensa, é o valentão e a vítima, né? A gente pensa que são dois personagens, mas a gente precisa prestar atenção que existe um terceiro personagem nessa prática do bullying que é muito importante e que alimenta a prática do bullying, que é a plateia, a audiência, os alunos que estão assistindo o bullying acontecer. É muito importante para ele cessar, para o bullying cessar ou continuar. Como assim? O valentão que pratica, ele não tem muita recompensa se ele não tem uma plateia, uma audiência assistindo. Ele precisa desse ibope. É esse ibope que alimenta, né, para que o valentão continue praticando bullying, né? Então, assim, a plateia também é um personagem muito importante na prática e na extinção do bullying, né? Então, assim, é como se houvesse uma coisa meio velada, né, de uma hierarquia. O valentão se sente grande, se sente poderoso, e a vítima se sente indefesa, frágil. Normalmente é uma criança mais tímida, mais introspectiva, né, que já tem uma tendência aí a ter uma baixa autoestima, né? Então, assim, fica o valentão se sentindo poderoso e a vítima se sentindo frágil. E aí a plateia está assistindo, né? Eu estava falando sobre isso com um paciente essa semana, e aí tinha uma questão lá na tarefa dele de casa que falava sobre o bullying, né? Porque a gente teve agora 7 de abril, o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Por isso que o assunto está sendo muito tratado, né? Essa semana. E aí ele fez uma tarefa de casa e tinha lá, né, se ele já tinha visto e o que ele fez, o que ele pode fazer, e ele deu lá a resposta, né? A plateia, as pessoas que estão assistindo podem ajudar de uma certa forma, né? Chamando ajuda, chamando um adulto para poder ajudar, intervir naquilo ali, se ele não for capaz, não for possível que ele intervenha, né? Então, assim, é possível sim que a pessoa que está assistindo ajude, né, para aquela prática ali cessar. E aí, assim, é fundamental que todos nós, pais, educadores e amigos, saibamos como prevenir e como combater, né? Porque, assim, como eu falei, são 3 personagens na prática do bullying. E tem um que fica meio velado, como eu falei, que às vezes é a plateia, e eles são muito importantes, né? E, assim, algumas coisas que podem ser feitas para prevenir, por exemplo, uma coisa, criar um ambiente de respeito e empatia. Então, em relação à pessoa que pratica, né, a criança ou adolescente que pratica o bullying, é necessário que as pessoas que estão em contato com ele, o pai em casa, a mãe em casa, a família, né, como um todo, e a própria equipe da escola, trabalhe a questão da empatia, né, nele, para que ele saiba, você gostaria que fizessem isso com você? Já fizeram isso com você? Como que você se sentiu? Não é legal, né? E aí você pode, né, o adulto pode contar talvez uma experiência dele como adulto para essa criança que pratica, né, o bullying, como que foi, se você sofreu, né, para ele poder ter uma outra visão da visão da pessoa que sofreu. Você imagina, vamos imaginar aqui um cenário, uma criança que pratica bullying com o outro. E aí vem o pai e a mãe e chega e fala, quando eu era criança, faziam isso comigo. Me xingavam, me batiam, roubavam meu dinheiro, roubavam minha borracha, meu lápis, meu material escolar. E aí eu ficava triste. Você imagina essa criança ouvindo isso de um pai e de uma mãe. Você consegue entender que ela enxerga a situação de uma outra forma? É o pai dela, é a mãe dela. São pessoas de autoridade, são pessoas de referência que sofreram. E ela está fazendo isso agora com uma outra criança na escola. Entende? Para uma reflexão, às vezes é difícil, né? Uma criança assim, porque às vezes ela não tem uma empatia já ali natural, mas você pode ajudar ela a enxergar dessa forma, a olhar de uma outra forma e talvez se sensibilizar minimamente ali com aquela criança com quem ele tem feito, né? Então, assim, criar um ambiente de respeito e empatia, e aí é entre todos, né? E aí focando, claro, para que essa ação alcance as crianças que estão praticando o bullying. Encorajar a comunicação aberta.
E aí você pensa que, assim, muitas vezes a criança que é vítima, ela não quer falar. Ela fica muito envergonhada, porque outras pessoas assistiram ela sendo envergonhada, ela sendo humilhada. Então, ela prefere ficar quieta, ela prefere calar, ela prefere esconder. Então, assim, isso é muito difícil para a criança. Então, como eu falei, todas essas pessoas que estão ao redor, que estão vendo, a gente precisa ajudar, a gente precisa se colocar como ouvinte atento, acolher essa criança, deixar ela à vontade para falar, criar um ambiente de confiança para que elas possam falar com toda a liberdade, né? Normalmente, quando acontece, até em situações também de abuso, né? Quando a gente vai falar sobre situações de abuso sexual também com crianças, uma dificuldade que elas têm é falar, é encontrar um ambiente de confiança que elas possam falar. Então, por muito tempo, o que acontece é que elas escondem. E aí, quando elas encontram em algum lugar, às vezes na escola, às vezes na igreja, né, uma pessoa de confiança que elas possam contar, elas contam. E aí elas se sentem aliviadas e é aí que começa o processo de cura. A mesma coisa em relação ao bullying. Quando a pessoa que é vítima, a criança que é vítima, consegue encontrar alguém que possa ouvir, aí começa o processo de cura e de reversão, né, dessa situação. Ensinar as crianças a se defenderem de forma saudável, a mesma coisa, né? A se retirarem do lugar, a procurarem ajuda de um adulto, se elas não conseguirem se colocar, né? Colocar limite naquela relação ali abusiva, né? De uma mesma idade, mas é uma relação abusiva. Então, ensinar as crianças a se defenderem de forma saudável e promover atividades de integração entre os grupos. Então, assim, normalmente atividades esportivas, atividades artísticas, né? São grupos de esporte mesmo, ou então às vezes, feiras de ciência, grupos de trabalho, feiras literárias, em que eles possam interagir para que essas barreiras sejam quebradas, né? E aí, assim, muitos podem pensar que às vezes o bullying é uma fase normal, né, da infância. E aí, assim, isso precisa ser lembrado. Não é normal. Não é normal. Se causa dor, se causa sofrimento, se pode causar aí coisas a longo prazo na adolescência e na vida adulta dessa criança, a gente não pode considerar isso normal. Isso precisa ser combatido, né? Isso precisa ser combatido e desde muito cedo. Né? A gente precisa estar muito atentos, professores, né? Precisam estar muito atentos para que isso seja combatido desde cedo, para que isso não se prolongue, né? Porque é sofrimento, é angústia, é dor, né? Para essa criança. A pessoa que já foi vítima de bullying, o que acontece é que elas costumam sentir culpa, né? Porque elas acham que por algum motivo elas merecem receber aquilo ali, né? Por exemplo, vamos dizer que seja por forma física, né? Cabelo, corpo, ou então por questão social, financeira. Então, assim, realmente ela pensa, realmente eu sou assim, realmente meu cabelo é assim, realmente meu nariz, o meu corpo, eu sou gordo demais, eu sou magro demais, realmente a minha família é mais pobre. Então, eu tenho culpa. Eu preciso, eu posso realmente, aquela pessoa tem direito a fazer isso comigo porque eu sou mesmo isso, né? Então, esse sentimento de culpa faz a criança, às vezes, não buscar ajuda, né? Mas quando a gente consegue fazer um trabalho de conscientização com todos da turma, com todos da escola, né? A criança consegue entender, não. Nós somos diferentes, sim, fisicamente, financeiramente, né? Os gostos são diferentes mesmo, gosto de música, gosto de esporte, um gosta de futebol, outro não gosta, um gosta de videogame, outro não gosta, um gosta de anime, outro não gosta, e tá tudo bem, né? Na escola, a gente tem essa mistura, e tá tudo bem. Para a criança que sofre que é vítima do bullying, para ela não se sentir culpada, para ela não justificar, porque às vezes o que ela faz é isso, ela justifica, mesmo que seja mentalmente, né, a ação do outro.
o dano que ela está sofrendo, né? Então, vamos lá. O que mais? A gente precisa lembrar disso, né? Não podemos permitir que essa fase cause esses danos irreparáveis para o futuro. Então, assim, a pessoa, né, que ela é a vítima, então, às vezes, ela se sente culpada e ela se sente envergonhada. E, na verdade, a pessoa que fez o valentão, ela faz com essa intenção mesmo. E ela consegue, porque ela consegue ver no rosto da vítima a vergonha que ela está sentindo. Então, ela se sente vitoriosa, vamos dizer assim, e ela continua. E aí, às vezes, tem a plateia que ri, que continua fazendo deboche, né? Então, assim, tudo isso fortalece essa prática. E, na verdade, a gente tem que conseguir enfraquecer essa prática. E, assim, algumas estratégias de enfrentamento para a criança que é vítima é encontrar um ponto de apoio de confiança. Né? Na escola, pode ser uma professora, pode ser uma coordenadora. Os professores, eles precisam estar muito atentos e empáticos, né? Ouvindo o que essa criança tá dizendo. Às vezes ela não tem coragem de falar, mas ela tá demonstrando ali com um comportamento, tá ficando mais separadinha, tá ficando mais quietinha, às vezes tá demonstrando até problemas de desempenho, né? Uma nota que está caindo, uma atividade que não está conseguindo fazer, né? Às vezes uma educação física que não está querendo participar, né? Porque é uma atividade ali um pouco mais livre, né? Então não quer participar, fica quieta, fica no canto. Então os professores precisam estar atentos a tudo isso.